pedir para a irmã projetar o texto ali, por favor. Eu peço para que a igreja acompanhe a leitura do texto único para a nossa introdução. É Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6. Nós estamos iniciando uma série de mensagens para abençoar a família. Somente que não apenas nós aqui em Herval do Oeste, mas muitas igrejas no Brasil todo hoje estão iniciando um tempo de ministração da palavra de Deus voltado, direcionado para a família. A palavra do Senhor nos diz que existe um adversário, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Então não importa se eu e você estamos num contexto que chamamos de igreja, ouvindo a palavra do Senhor, nos reunindo como povo de Deus, o nosso adversário ele tem essa missão, roubar, matar e destruir. Mas a palavra continua dizendo, Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? E eu quero citar juntamente com a igreja não vai pegar a Bíblia para citar esse texto agora. Nós vamos citar de cor, de memória, 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Se o meu povo, aquele que diz que faz parte do povo de Deus, se humilhar, é tempo de nos humilharmos. Orar, é tempo de oração. Buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, através também da sua palavra. E se converter dos seus maus caminhos, então teremos a cura em nossa família, e a nossa família sendo curada, a igreja está sendo curada. A igreja sendo curada, a cidade é curada. A cidade sendo curada, o nosso estado é curado. O estado sendo curado, a nossa nação experimentará um tempo de cura. Por quê? Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então a promessa, a palavra do Senhor diz, então eu ouvirei. Então, e só então, depois de tudo isso, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Mais um aplauso ao Senhor por isso, então, por favor. O Senhor planejou, projetou a família, para que a família seja promotora de alegria, de prazer, de paz, de amor. E se isso não está acontecendo, a pergunta que poderíamos fazer, semelhante ao seminário que tivemos há poucos tempos atrás, quem está errado? Será que Deus errou ou nós temos errado? Se é nós, se somos nós que estamos errados, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra do Senhor nos impulsiona, nos empurra a vivermos como a irmã introduziu o culto, iniciou o culto falando sobre isso, que o temor do Senhor seja restaurado sobre nós e que nós possamos viver conforme a palavra do Senhor, que nós possamos viver como filhos e filhas de Deus nos dias em que estamos vivendo. Amém ou não amém? Amém. Então vamos à leitura do texto de Provérbios, capítulo 22 e o versículo de número 6. Eu vou pedir para que todos nós façamos a leitura usando a mesma versão que está no telão. Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por gentileza, mais uma vez. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Amém. Esse texto de Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6, eu uso com muita frequência quando estamos para apresentar alguma criança para toda a igreja, dedicando-a ao Senhor. Então nós usamos esse texto. Esse texto servirá como base hoje para darmos início a essa nossa nova série de mensagens, Vivendo em Família. Será que existe algum segredo para vivermos em família? Será que existe alguma receita bíblica para vivermos em família? Vamos tentar descobrir juntos. Provérbios capítulo 22, versículo 6 fala sobre isso. E nós precisamos lembrar de como criança, como nós éramos. Eu gosto de vez em quando de lembrar aquele saudosismo gostoso de lembrar do tempo da infância. Quando eu falar, talvez alguém da minha idade possa se identificar, alguém que tem um pouco mais de idade, talvez lembre de outros fatos, e assim vai. Na minha infância, eu não tive tanta liberdade quanto se desfruta nesses dias. Na minha infância, nós tínhamos uma televisão preto e branco. Quem teve essa época, TV preto e branco? Muita gente, né? Aquelas monocromáticas. E na minha infância, nós fomos agraciados por uma descoberta de uma tela colorida que se colocava em frente à TV para deixar a TV com um aspecto melhor. Quem aí? Poucos, alguns também. Que maravilha! Né? Que maravilha quando aquela tela chegou lá em casa e a gente podia ver que aquela programação não era monocromática, mas que poderia imaginar-se umas cores ali diferentes, né, por conta daquela tela. Nos nossos dias, a enxurrada que se tem de eletrodomésticos é diferente. Computador, notebook, celular, televisão, Smart TV, TV que você já pluga no celular à distância e projeta a imagem ali e tal. Vemos algumas diferenças de uma infância de não tanto tempo atrás com o tempo de hoje. E eu trago isso à memória para os irmãos, para dizer, ou poderíamos dizer, que as crianças de hoje, elas estão vivendo um tempo melhor, uma liberdade melhor. Por exemplo, não sei na sua infância, na minha infância, o mais tarde que eu poderia entrar ou voltar para a minha casa era às 18 horas, às 6 da tarde. Após as 6 da tarde, que o sol baixava e o jogo ficava legal na rua, era a hora de voltar para casa. E quando o meu relógio falhava, eu era muito bem recebido, com boas-vindas, não é, nas costas, alguma coisa assim, né, aquelas varinhas legal, tal. Então a gente enfrentou alguns momentos como esse, né? Foi muito legal, foi muito bom. Verdade, irmão, vocês estão rindo, mas é verdade. Foi um tempo muito bom, sim. Foi um tempo muito bom. Quem viveu nesta época ou anterior a essa época, concorda que foi um tempo bom. Eu creio que a grande maioria, talvez não todos, mas uma grande maioria vai concordar que sim. Tínhamos regras, sim. A pessoa de mais idade, você se referia a essa pessoa como senhor, como senhora. Aos pais nós nos dirigíamos ao final do dia, não é? Pedindo a bênção, para então depois ir para o quarto para dormir, para tal. Então, antes disso, havia que tempo gostoso.
Que tempo precioso. Mas hoje, como fazendo esse paralelo, temos esse aparato, temos toda essa infraestrutura que poderíamos dizer para abençoar os filhos. Então, eles não têm as dificuldades que talvez alguns de nós enfrentamos na infância. Eles têm uma estrutura bem melhor. E isso, no geral, será que tem ajudado? Será que quando fazemos a matemática daquele período com a de hoje, o resultado que está acontecendo, está dando um resultado melhor nos dias de hoje ou naquela época? O que será que está acontecendo para que os resultados alcançados sejam diferentes? Se nós estamos vivendo em família, nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Eu quero já dizer para você, não é de dinheiro que a família hoje em dia precisa. Não é de carro que a família hoje em dia precisa. Não são de eletrodomésticos, computadores, celulares de última geração que a família precisa. A família e as famílias precisam desesperadamente de Jesus Cristo reinando em sua vida, em sua casa, em sua família. As famílias estão desesperadas, precisando, carecendo de Jesus em seu lar, muito mais do que aquilo que muitas vezes eu e muitos de vocês podem estar empenhando a sua vida para conseguir uma casa, um carro, outro carro, um celular, outra coisa. O que nós precisamos desesperadamente é de Jesus Cristo sendo de fato o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas famílias. Amém ou não amém? Amém. A palavra do Senhor diz: ensina o caminho para a criança. Porque se você fizer isso, ainda na velhice, ele não se desviará deste caminho. Então, a primeira coisa que quero falar com os irmãos é sobre os filhos. E não estou, nesse momento, me dirigindo única e exclusivamente para os filhos, os pais em especial nesse momento. E como nós estamos entrando numa série de mensagens para abençoar a família, eu estarei hoje falando sobre filhos, a educação dos filhos, e talvez quem ainda não é pai possa, talvez, sentir-se deslocado, talvez, porque eu quero dizer que aquele que ainda não é pai, não é mãe, está sendo mais bem-aventurado ouvindo essa palavra, porque terão a oportunidade do Senhor de ter esse entendimento correto da palavra e agir de maneira melhor do que talvez eu e muitos dos que aqui estão agiram com seus filhos. Então, se você ainda não é pai, bem-aventurado é você também, porque você será edificado com essa palavra. Amém? Os filhos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 127, que os filhos são herança do Senhor. A herança, ela vem para somar. Talvez algum pai ou alguma mãe que aqui está não tiveram dos seus pais alguma herança no sentido financeiro, e por não ter esta herança, talvez pensou: não tive herança, mas tem filhos tão preciosos. E se esquece quando diz: eu não tive herança, de agradecer ao Senhor pela herança que o Senhor te deu, te confiou, a herança dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo de número 127. Eu quero ler, que diz assim, Salmo de número 127, no versículo de número 3.
Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Filhos são o quê? Herança do Senhor. Por isso, no início foi orientado àqueles que podem sentar perto da família. Sente, se tem alguém sentado perto dos seus filhos, olha nos olhos dele, por gentileza, e diga assim: você é uma bênção. Você é uma bênção, você é uma bênção. Herança do Senhor. Assim diz a palavra. Os filhos são uma bênção. São como flechas. As flechas, nesse contexto, era para proteção contra os adversários, contra os inimigos. Ele disse como flecha nas mãos do arqueiro ou do guerreiro, assim são os filhos. Em relação aos filhos, a palavra do Senhor nos ensina que os pais devem disciplinar seus filhos. Provérbios capítulo 29 fala isso. Provérbios capítulo de número 29 e o versículo 15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Amém? A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Desde o nascimento, os filhos precisam ser educados, precisam ser ensinados. Já vamos ali partir para o segundo ponto da ministração, que é a educação e a disciplina. Desde o começo, os filhos precisam ser disciplinados. A mãe, perguntaram para um psicólogo, qual é a idade, qual é o momento que se deve começar a disciplinar ou a educar os filhos? E o psicólogo disse, logo no nascimento. Logo que nasce, a criança ela precisa ser corrigida ou ser disciplinada, e a disciplina começa como? Ela tem um horário para alimentação. Normalmente, a cada 3 horas ela vai receber a amamentação. A mãe tem um cuidado em relação ao filho para não ficar muito tempo com a criança no colo. Não é verdade? Quem é mãe, né? Já teve a oportunidade de ser mãe, sabe do que estamos falando. Se uma mãe fica muito tempo com a criança no colo, aquela criança ela fica hiperdependente da sua mãe, e a mãe depois não pode fazer outra coisa, nem ir ao banheiro, não pode sair porque ela só quer ficar no colo. Então sabe que precisa de limite. A mãe fica um pouco com a criança, mas também precisa deixar a criança. Num estudo perguntaram para a psicóloga, né? Mas meu filho ele chora muito quando eu deixo. Se deixar, ele chora 20 minutos sem parar. E a psicóloga falou, no primeiro dia, se você deixar a criança, ela vai chorar 20 minutos. No segundo dia, ela vai chorar 15 minutos. Terceiro dia, ela vai chorar 10 minutos. Quarto dia, vai chorar 5 minutos. Né? No quinto dia, ela já não vai chorar, já se adaptou. Só que isso demanda tempo, vai demandar paciência da mãe. Deixa que chore. Não é? O choro do filho muitas vezes faz com que a mãe queira super proteger, mas é preciso que a criança seja educada na disciplina desde seu nascimento.
Uma criança que assim é educada, que assim é ensinada, ela não terá tanta dificuldade em sua vida. Ela não terá dificuldade com seus pais, quando o pai o corrigir. Não terá tanta dificuldade na escola com os professores, quando por eles for corrigido. Não terá dificuldade quando for confrontado com a palavra de Deus, porque ele aprendeu desde cedo. Meu pai ensinou eu, como filho, o caminho que devo andar. A disciplina é uma bênção. A disciplina é uma bênção. Eu sei que alguns pais talvez não pensem assim. Porém, não quero desrespeitar a ninguém, mas o que importa, na verdade, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: ensine a criança, eduque a criança no caminho em que ela deve andar. Filhos, podemos ter filhos biológicos, filhos podem ser adotados, existem os filhos na fé, como diz lá em Tito e em Timóteo, também fala sobre isso. Então, mas todos os filhos são uma bênção. Mas esses filhos precisam ser disciplinados. Os filhos podem dizer amém? Foi muito fraco, mas vamos falar de novo. Os filhos podem dizer amém? Amém. Irmãos, quando nós vemos uma onda que passou pela nossa nação, de um jogo, aonde crianças, ou adolescentes, ou pré-adolescentes foram alvo desse jogo, isso denuncia muito mais do que a fragilidade dos filhos. Denuncia também uma falha na família que precisa ser corrigida. Denuncia também que os filhos podem estar sendo vítimas dentro da sua própria casa. Por isso, a palavra de hoje, ou a série de mensagens que teremos para abençoar a família, para que nós aprendamos a viver em família, e nós saibamos, como filhos, que a disciplina, ela é uma bênção do Senhor. A correção, quem recebe correção, é porque tem um pai que ama. O filho que é corrigido é porque o seu pai e sua mãe o amam. Não sou eu apenas que estou dizendo isso. E quem conhece a palavra sabe. A palavra do Senhor nos ensina isso. Quero que você abra sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo 12. O ensinamento para os pais é que uma criança já com 4, 5 meses já durma no seu berço, no seu quarto, porque ele precisa dessa disciplina ser corrigido. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo de número 5, diz assim a palavra: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Como é que é? Porque o Senhor disciplina, o Senhor corrige a quem ama. O Senhor põe limites para aquele que Ele ama. E castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos.
quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Versículo 10 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Como é que é? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Mais uma vez. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém também? Amém. Então esse texto fala que somos corrigidos. Fala mais, que muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são disciplina, correção de Deus para nós. Traga à sua memória agora alguma dificuldade que você está passando. Traga à sua memória agora algum momento que você julga difícil. A palavra do Senhor diz: toda a disciplina no momento não parece ser boa. Uma vez que passamos por ela, somos aperfeiçoados, somos tratados. O Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter passado pela tribulação, pela dificuldade, para que eu aprendesse os seus decretos. As lutas que passamos, muitas vezes, são oportunidades de Deus para que nós venhamos a nos prostrar, a nos render, a nos entregar, dizendo: sim, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Disciplina, ensino, limites. Todos nós precisamos de limites. Uma pessoa que vive sem regras, sem limites, é uma pessoa que se torna com o tempo oca, vazia, sem sentido em sua vida. Já não há mais razão para o que viver. Os limites nos protegem. A correção nos ensina. Tenta lembrar de alguma disciplina, alguma correção que você recebeu de autoridades que estavam ou estão sobre a sua vida, dos seus pais ou alguma autoridade sobre você. E por que essa correção lhe veio? É preciso que saibamos, meus irmãos, aproveitar muito bem quando somos corrigidos. Só aproveita a correção aquele filho que é sábio, aquele filho que quer aprender. O aluno que quer aprender, ele ama quando há um silêncio na sala. Eu queria tanto ouvir, prestar atenção, mas a sala está... E quando há um silêncio, ele ama, porque agora eu posso ouvir, posso aprender. A pessoa que quer aprender, ela ama a disciplina. Você ama a disciplina, quer de fato aprender, o Senhor está nos ensinando. Esse momento que você está passando é uma disciplina do Senhor para você, para mim e para você. O que será que o Senhor quer nos ensinar nesse momento? O que será que o Senhor está nos ensinando através dessa disciplina? Será que você está sendo aprovado? Como está sendo a sua atitude? Vamos voltar a Provérbios capítulo 22, o versículo de número 15.
diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Aquele que já é pai, talvez já se fez essa pergunta, como a maioria dos pais o fazem. Aonde esse menino ou essa menina aprendeu isso? Aonde foi que ele aprendeu isso? A palavra está dizendo que a insensatez já está agarrada ao coração da criança. E a criança carece de disciplina. Amém, pais? Amém. A vara da disciplina, diz o texto. Lembra, você que é da minha idade, ou mais do que isso, como você, quando era criança, conversava com as pessoas que tinham mais idade. E se as pessoas adultas estavam conversando, se você como criança poderia interferir na conversa, sobrando-lhe todos os dentes para você continuar sorrindo. Por que hoje existem crianças referindo-se a pessoas de mais idade de maneira desrespeitosa, e os pais ao olharem sorriem dizem: oi, querido, que lindo, né? Somente que a palavra do Senhor nos ensina, e nós vamos ler agora esse próximo texto: quem ama, cedo disciplina. Quem ama, cedo disciplina. Encontre na sua Bíblia Provérbios capítulo 13 e o versículo de número 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Ou quem ama, cedo o disciplina. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Meus irmãos, a crise que vivemos hoje na família, muito se dá pela negligência nossa, minha e de talvez alguns aqui como pais, em disciplinar seu filho, sua filha. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e quando nós vemos a maneira com que os filhos hoje têm sido tratados, nós podemos entender a crise estabelecida na família. Quando nós vemos pais com dificuldade com seus filhos de 9, 10, 11, 12 anos, de não saber mais o que fazer ou como agir, é porque um tempo precioso foi deixado ali atrás para discipliná-lo. Porque aquele que ama, corrige, cedo disciplina, corrige cedo, desde o início, investe tempo na correção e na disciplina. Então o texto que usamos para abençoar uma criança, ou os pais, ou a igreja, no momento da dedicação da criança ao Senhor, está dizendo: ensina o caminho, a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existem princípios que foram inculcados, que foram empurrados, que foram depositados em meu coração ainda na infância e que ainda hoje eu me lembro.
O que é que você, pai, está depositando no coração do seu filho? E você que sonha em ser pai, precisa saber disso. Hoje, nesses últimos tempos, quando Deus me dá a oportunidade de aconselhar alguém, ou conversar, trocar experiências com alguma outra família, nós falamos sobre essa questão que irei falar para os irmãos agora. Para se ter uma graduação, né, para se galgar um nível superior, é preciso que a pessoa dedique 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, até mais de estudos. Mas para ser pai, basta uma noite, alguns momentos. E se é pai, sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento, para ser pai, é preciso conhecermos o Pai, que é Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, o Pai. E quando eu tiver o meu relacionamento com Deus, o Pai, eu saberei qual é o papel de um pai. Quantos de nós que aqui estamos, talvez não tenha uma boa referência de pai? E por não ter uma boa referência de pai, acaba reproduzindo tantos erros nos filhos. É por isso que eu disse, bem-aventurado aqueles que ainda não são pais. Porque você pode agora, ou a partir desse momento, ter esse entendimento. Antes de ser pai, eu preciso ter o meu relacionamento com Deus, o meu Pai. Com Deus, o Pai. Ensinem a criança no caminho em que ela deve andar. Alguns conselhos, antes de partir para o último ponto da mensagem. Alguns conselhos em relação à disciplina. Como disciplinar um filho. Nós tivemos o Papo de Homens, Marcos, faz o quê? Um mês? Não. 7 do mês passado, obrigado. Dia 7 do mês passado tivemos um Papo de Homens, uma conversa de homens aqui. E nós chegamos a um acordo, pelo menos penso eu. Nós estávamos falando que um pai, ele deve disciplinar um filho. O pai não deve surrar um filho. Nós usamos esse exemplo baseado na minha infância. Peralta, como menino travesso, que achava briga com outros meninos. E aí, se era mais fraco, eu dava uma surra. Se ele era mais forte, eu levava uma surra. Não é? E nessa questão, alguns pais, ao disciplinar o filho, talvez olhem e lembrem de como agia com os coleguinhas e dizer, eu vou surrar você. O filho não se surra, se disciplina. Agora é a hora dos filhos dizerem amém. Com mais força, agora é a hora dos filhos dizerem amém. Amém. Se disciplina. Não é? E qual é a diferença? Porque a surra acontece no momento da ira. A pessoa está irada, e aí então eles vão para a briga e um surra, outro apanha. É assim que acontecia na minha adolescência, não sei na sua, na minha adolescência. É assim que acontecia, essas surras. E muitos pais dizem, agora você vai levar uma surra. Né? E a palavra do Senhor, ela ensina que devemos fazer melhor do que dar uma surra. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Vamos lá. Os conselhos são esse. Não é para surrar, mas é para disciplinar. E, portanto, a disciplina não deve acontecer. A disciplina não deve acontecer no momento da ira, no momento da raiva. Não é? Como a disciplina estava ligado com a ira, quando meus filhos eram pequenos, então eu precisava estar irado para disciplinar. E se não estava mais irado, agora não tem mais porquê, né?
no momento que eu não estava irado, aí que era o momento de aplicar a disciplina. Antes disso era surra. Surra. Então, não se disciplina o filho com ira. Amém, pais? Amém. É outro conselho. É preciso que a disciplina que o seu pai aplicará no seu filho seja num lugar privado. Era o momento dos filhos dizer amém, mas eu entendo vocês, né? Não podem, né? Tá bom. Deve acontecer a disciplina num lugar privado, não diante de toda uma plateia. Agora vem cá. Agora vem aqui, todo mundo olhando, né? E a criança, além da dor da surra e não da disciplina, tem a dor da vergonha, né? Então, como que na minha época era, vamos ali, queria conversar um pouquinho com você, vamos ali no banheiro, vamos lá, você sabe, né? Vem cá um pouquinho, querido, amado, para uma conversa. A gente voltava com a orelha vermelha, mas a conversa foi ao pé do ouvido. É necessário, preste atenção, irmãos, embora é um ensinamento, mas é para abençoar a família. Decidi investir esse tempo dessa forma, porque muitas vezes se marcasse numa segunda-feira nem todos podem, então decidi dedicar esse momento para esse ensinamento. É necessário que a criança que será disciplinada saiba a razão pela qual ela está sendo disciplinada. Porque é possível que a criança tenha infringido uma lei, um princípio, uma ordenança, um ensinamento do pai, e na hora da disciplina ele nem percebeu a hora que ele fez errado, e o pai vai disciplinar, ele nem sabe por quê. Então o pai precisa, e tudo isso faz com que a ira vá diminuindo, né? Se na hora da ira a pessoa pega de uma maneira errada, mas se ela vai dizer assim, olha, você subiu no sofá da pessoa lá com os sapatos, eu havia dito para você não fazer isso. Subiu na estante, quebrou o vaso de flores. Que mais? Riscou o carro. Então é por isso que você será disciplinado. Então a criança agora está sabendo a razão pela qual ela será disciplinada. Você lembra que você fez isso? Lembro. Lembra que o pai ou a mãe havia te orientado que não era para você pedir comida na casa? Isso era do nosso tempo. As crianças de hoje, acho que, não sei, né? Agora você vai comer. Disciplina, então, é por amor e com amor que deve acontecer. Outra coisa, na hora da disciplina, se estabelece, né, faz um organograma e se estabelece um alvo. Quantas palmadas você vai ganhar? Serão, por essa infração, 3, bem aplicadas. Com uma precisão cirúrgica, bem no local, assim, né? 4, porque eu já tinha sido avisado. Irmãos, é um pouco descontraído, mas é tão importante que isso aconteça, irmãos. Um pai que investe o tempo disciplinando o seu filho não terá tantas dores de cabeça quando esse filho crescer, e filhos crescem muito rápido. Crescem muito rápido. Por isso, pais, invistam tempo disciplinando com amor o seu filho ou a sua filha. E ele vai te agradecer. Quem é filho, perdoe-me usar mais uma vez a referência, mas da minha idade ou mais,
com certeza, e que foi disciplinado, com certeza lembra com carinho. Que bênção, não é? Graças a Deus que eu levei uma surra na minha época, né? Porque eu me dirigi a uma pessoa com mais idade que eu e disse para ela: você? Como assim você? Vem cá no quartinho. Vai no quartinho, volta com os lábios um pouco diferentes do que estavam. Me perdoe, a senhora pode me perdoar? Que bênção! O respeito. Aprender a respeitar pessoas de mais idade. Aquilo que muitas vezes nós nos queixamos, que não vemos mais. Alguém mais novo dizendo: pode sentar. Senta aqui. Deixa eu te ajudar. Por quê? A culpa é dos filhos? Não necessariamente. É possível que seja. Mas é possível também que os pais tenham pulado essa etapa e não tenham investido tempo disciplinando, corrigindo o seu filho da maneira correta, com amor, por amor, num lugar privado, dizendo a razão pela qual ele ou ela será disciplinado, quantas palmadas ele levará. Após a disciplina, lasca-lhe aquele beijo gostoso, diz assim: o pai ou a mãe fez isso porque o pai ou a mãe te ama. E quando o pai faz isso e fala uma coisa que quem já ouviu na hora diz assim: não é bem assim. O pai diz assim: dói mais em mim do que em você. E quem é pai e já disciplinou sabe que isso é verdade. Dói mais no pai que vai disciplinar do que no próprio filho. Mas é necessário. Então nós vimos que os filhos são herança do Senhor, bênção do Senhor, resposta do Senhor. A bênção fala da aprovação. Fui aprovado pelo Senhor, então Ele me abençoou. Como filhos com flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos, diz a palavra. E a palavra agora também diz: ensine esse filho, ensine essa criança. Eu confiei ela a você, agora cabe a você, ou cumpre a você, a educação, a disciplina, a colocar limites na vida desse filho ou dessa filha. Assim nós aprendemos na palavra do Senhor e assim nós devemos agir. E aí o texto diz: ensine a criança no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você, quando é pequeno, a criança, você ensina a esta criança o caminho que ela deve andar, até quando ela envelhecer, ela irá lembrar desses princípios. Agora, como, a pergunta seria, um pai pode ensinar o caminho ao filho se o próprio pai não está no caminho? Para ensinar o caminho ao seu filho, o pai precisa necessariamente, ou a mãe precisa necessariamente estar no caminho. Ensine a criança, através do seu exemplo, através da sua vida, através do seu modelo. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando ela envelhecer, ela não se desviará deste caminho. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Versículos 4 a 7, perdoe-me. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 7. Ouça, ó Israel,
E eu poderia dizer: ouça, ó Gilberto, e você poderia colocar o seu nome. Ouça, ó, e aí você fala o seu nome. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. O que é que diz? Ensine-as com persistência. Olha só que interessante. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Conversava ainda ontem com um casal querido que foi em minha casa, e o filho desse casal estava numa das nossas escolas de ensino para crianças, e a professora disse: diga um versículo de cor. E o filho não falou nenhum. Ela disse: o quê? Chegou em casa: como que você não sabia? Agora está aqui, colocou na cabeceira do quarto dele um versículo. Leia aqui. Agora está aqui, colocou lá. Leia aqui, vamos ler. Você precisa. Como alguém que sabe que é vital, que é fundamental, que é o que vai sustentar a vida. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela envelhecer, não se desviará dele. Pais, por favor, ensine o seu filho a responsabilidade da educação, do ensino, de colocar regras, limites ao seu filho, é sua. Não podemos, nem devemos terciarizar aquela responsabilidade que o Senhor a mim ou a nós confiou como pais. Quem muito ama e não corrige, está criando filhos delinquentes. Filhos que quebrarão todos os princípios, as regras estabelecidas por Deus, pela família, no trabalho. Hoje nós vemos pessoas que no trabalho não se submetem ao seu patrão. Por quê? Porque nunca ninguém ensinou. E aí, nem meu pai, nem minha mãe mandam em mim. Quem é o patrão para estar querendo colocar regras? E aí a pessoa não para em trabalho nenhum, tem dificuldade na escola, tem dificuldade em obedecer a Deus. Por quê? Porque o pai ou a mãe muitas vezes negligenciou. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção, dizendo: a minha família debaixo da graça. E nós, pais, futuros pais, precisamos entender que esse princípio foi estabelecido por Deus. Eu quero encerrar esse momento, enquanto os irmãos se organizam. Eu quero que você encontre na sua Bíblia, ou se você está anotando, anote esse versículo. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É bênção para todo lado.
É bênção para o pai que disciplina e terá muitas alegrias na vida proporcionada por seus filhos. É bênção para os filhos, porque terão vida longa na terra. Honra a teu pai e a tua mãe. O pai que não leva seu filho à ira é aquele pai que vive aquilo que ele está ensinando. Quer ver algo horrível para o filho, é ser corrigido pelo seu pai em algo que ele mesmo não está fazendo. Temos esse privilégio, os pais que aqui estão. A minha intenção não foi ofender ninguém. Na verdade, foi para confrontar. Primeiro a mim, depois quem sabe é você. Quem sabe? A palavra de Deus, ela sempre nos confronta. Porém, o confronto, a disciplina, a repreensão, a admoestação para aqueles que querem aprender são uma bênção. Nós lemos Hebreus capítulo 12 que diz isso: que filho há que o pai não corrige? E todo pai corrige o filho que ama. Todos nós nesse momento somos filhos e filhas de Deus. Se você ainda não é, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e seja filho e filha de Deus. E se você, como filho e filha de Deus, está sendo corrigido, bem-aventurado é porque o Pai te ama. Quando eu olho para a palavra e vejo quanto eu errei, eu digo, mas o Senhor está me corrigindo. Que bênção, porque Ele continua me amando. O Pai me ama, por isso Ele está me corrigindo. Por isso Ele está me corrigindo. É tempo ainda de corrigirmos os nossos erros, para depois, quem sabe, podermos abençoar na correção e na disciplina dos nossos filhos. Aí não haverá baleia azul ou qualquer outra coisa para tentar atingir os nossos filhos, porque os nossos filhos estão e estarão guardados debaixo das asas daquele que o criou. Bem-aventurados sois, diz a palavra do Senhor, diz essa canção, quando temos um lar, vivendo como uma família. Esta série de mensagens que a Doravante teremos é para dizer, sim, é possível estarmos vivendo em família nesses dias que estamos. Amém?